Glória a Deus. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, fazer uma leitura rápida aqui da palavra do Senhor. Estamos felizes, alegres com Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela minha esposa que me acompanha e pelo convite, pastor Weber, a esposa Marisa. Deus abençoe, que Deus continue fortalecendo vocês e dando graça nessa nova empreitada. Deus abençoe. Meus irmãos, Marcos, capítulo de número 5, verso número 21 em diante. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Glória a Deus. Acompanhe conosco. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E incessantemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. 24, Jesus foi com ele. Verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Glória a Deus. Meus irmãos, podeis vos assentar. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto em que nos já foi pregado várias vezes sobre Jairo, um dos principais da sinagoga, e eu quero aqui, eu quero aqui aplicar alguns pontos na nossa vida, porque essa palavra já falou ao meu coração. Eu já fui tocado por essa palavra, porque aqui nós vemos o cuidado do Senhor através da vida de Jairo. Nós vemos aqui o cuidado do Senhor na vida de um pai que estava à beira do precipício com a condição da sua filha. Nós vemos aqui, nós temos um contexto, nós temos um histórico, mas eu quero aqui aplicar sobre nós aquilo que destaca sobre a vida de Jairo. Meus irmãos, nós temos aqui Jairo, um chefe da sinagoga, um principal da sinagoga, alguém que tem títulos, que tem coragem, que comanda uma igreja, sinagoga é uma igreja local, mas nós vemos aqui que aquilo que ele precisava estava nas mãos do Senhor Jesus, tanto que ele se preocupa em procurar Jesus, e ele pede ao Senhor Jesus, suplicando: Senhor, impõe as mãos sobre ela. O convite de Jairo é atendido por Jesus. Ele logo muda a sua rota, através da sua multidão, e vai ter com Jairo. Mas há um caminho até lá. Meus irmãos, há um destaque que no verso 24 Jesus foi com eles, mas do verso 24 ao 34 acontece algo que para Jesus. Acontece que Jesus para, há uma cura milagrosa. Pastor Gilmar já destacou aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Há uma parada e há um tempo, há um intervalo aqui. Lá no verso 35, Jesus continua. Mas aí, aos nossos olhos, aos olhos daqueles que estão junto ao chefe da sinagoga, já não há mais tempo. Já não precisa mais chamar o mestre. Já não é preciso mais importunar o mestre. Sabe por quê? Porque a filha já morreu. O que eu acho mais interessante, meus irmãos, aqui, é que a dor do pai
seria motivação para largar de Jesus. A dor do pai, ao receber essa notícia, seria motivação para dizer: nós não vamos continuar mais essa empreitada. Jesus, eu vou acudir a minha esposa, a minha família, há uma filha e ela é única, está morta. Mas o Senhor Jesus, Ele se atenta para esse detalhe. O Senhor Jesus não está atrasado, o Senhor Jesus não está adiantado, o Senhor Jesus está no tempo dEle. O Senhor Jesus está no tempo dEle. E o tempo do Senhor Jesus é a vontade plena na nossa vida. A dor deste pai é tamanha. Imagina você receber, nós recebermos uma notícia: não importunes, não preocupa mais em chamar aquele que tem a solução. Sabe por quê? Porque acabou tudo. Aí eu lembro lá de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que o Senhor Jesus não entrega uma tentação sobre-humana sobre nós, mas há socorro no tempo certo. Há socorro no tempo certo. Não há o esgotamento daquilo que nós temos de tão pouco. Ah, Mateus, eu tenho uma fé tão pequena. É o bastante para o Senhor Jesus. Não vai se esgotar. Por quê? Porque a tentação aqui é grande de abandonar Jesus e acompanhar aqueles que foram chamá-lo. Já acabou, já passou. Não importune-os o mestre. Há uma condição aqui. Nós, se olharmos e se ele tivesse abandonado pelos olhos humanos, é uma dor de um pai. É uma dor de um pai que segue aqueles que vão informá-lo. Acabou. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, ele chama Jairo e fala assim: não temas, Jairo. Não temas, Jairo. E há um posicionamento de Jairo em dizer: eu vou continuar com Jesus, nós vamos juntos com Jesus. Meus irmãos, é necessário que nós continuemos esse trabalho. É necessário que nós continuemos arraigados na fé em Jesus. É necessário, independente da circunstância. A notícia chegou, já morreu, mas eu estou com Jesus. Se posicione perante o Evangelho. O Evangelho é poder e salvação para nós. É poder para aqueles que creem. É poderes para aqueles que se abraçam e se arraigam. Porque lá em Hebreus capítulo 10, verso 39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que continuam para a salvação. O Senhor Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, é preciso nós confiarmos, é preciso nós se posicionarmos. Sabe por quê? Porque a circunstância é adversa. A melhor oportunidade é aquela de sair pela tangente, pela lateral, pelo caminho facilitado. Já morreu, então eu vou contigo. Mas é difícil continuar a caminhada com Jesus quando a notícia é adversa. Já morreu, mas nós precisamos lembrar da palavra do Senhor Jesus: não temas. Não temas, crê somente. Muitas das vezes nós estamos como Pedro, ou a igreja, em Atos capítulo 12, verso 5, quando a igreja se posiciona em oração, o apóstolo está preso, e a igreja ora, e busca pela sua soltura, para que ele seja liberto. Mas irmãos, a intensidade da dificuldade é tamanha, que eu não julgo esse povo, porque as coisas de vez em quando apertam tanto, e a gente ali está no propósito da oração, e a gente pede chuva, mas não espera que a chuva caia. A gente pede por cura, mas talvez o coração está tão apertado, que a gente não espera pela cura. E eu vejo aqui o apóstolo Pedro, a igreja intercedendo lá em Atos capítulo 12, verso 5, a igreja incessantemente orando pela soltura de Pedro. Mas sabe o que acontece? Lá no verso 14 em diante, Pedro é solto. As orações são atendidas. As orações são atendidas, Heber. Só que sabe o que acontece? Há um espanto. Há um espanto, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos oscilando.
A nossa fé, ela balança como as ondas do mar, e a gente vai esquecendo que é o Senhor Jesus que está conosco, e a palavra permanece: não temas, crê somente. Muitas das vezes oramos buscando por um propósito, e como a igreja lá no versículo 12, as portas se abriram, e a gente esquece que é o Senhor Jesus que libertou, que é o Senhor Jesus. Há um espanto, a serva abre e fala: é Pedro? Não, ninguém confia, não é Pedro não, é o anjo, talvez é o anjo. Há uma confusão, será que é Pedro mesmo? Meu irmão, mantenha-se no propósito, mas confia que o Senhor há de nos alcançar, confia que o Senhor há de nos escutar. Sabe, muitas das vezes pedimos, mas não cremos. Muitas vezes pedimos, Tiago, muitas vezes pedimos, oramos, mas não recebemos porque pedimos mal. Oh, meus irmãos, crê somente, o Senhor Jesus se faz presente. Crê somente. A palavra nesta noite é descansar sobre Ele. Ore, mas descanse. Ore, mas descanse. Se posicione, mas descanse. A filha morreu, mas descansa, eu estou com Jesus. A circunstância é adversa, mas eu estou com Jesus posicionado. As coisas se apertam, mas eu estou com Jesus. Sabe por quê? Porque Jairo estava confiante na palavra que ele pediu. Senhor, é só o Senhor para salvá-la. Então, independente, o Senhor há de salvar. Descansa nessa palavra. Se você já colocou aos pés do Senhor, descansa. Muitas das vezes nós estamos preocupados. E como essa palavra ela vem de encontro ao meu coração, porque essa semana eu andei preocupado. Nós que estamos na correria, ganhando o pão de cada dia suado, aí as coisas balançam, são dificuldades, e a gente precisa retornar a ouvir a voz do Senhor. Não temas, crê somente, descansa. Trazer descanso não é só parar de se preocupar, é entregar aos pés do mestre, porque só ele tem a solução. Eu me lembro na pandemia que as coisas se apertaram. Nós estamos lá na empresa acostumados a receber na prestação de serviço 10, 12 carros por dia. Muitas vezes ganhamos de 1 a 2 clientes por dia, e na pandemia nós recebíamos um carro por dia, com vários funcionários, contas a pagar, e aí as coisas se apertam, e a gente confiar no não temas, crer somente é difícil, sabe, crer somente é difícil. E eu orava e pedia ao Senhor: Senhor, não nos deixe fechar, não nos deixe partir, não nos deixe se assombrar com as ondas. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor cuidou de nós. Nós confiamos no Senhor e o Senhor cuidou de nós. Quanto tempo durou a pandemia? E sabe quanto tempo? As coisas apertavam, tinha dia que entrava só um carro, mas eu louvei a Deus, sabe por quê? Porque um dia sequer, eu entrei na conta e falei: está negativo, mas no outro dia, o Senhor proveu. Um dia sequer, meus irmãos, isto é crer somente, o Senhor há de nos acudir. O que eu acho interessante é que confiar na palavra, Salmos capítulo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas o entregar é se posicionar. Muitas vezes o Senhor está ao seu lado, mas está esperando um posicionamento. Descansa, entrega. Eu me lembro quando eu estava estudando, e nós movimentamos a escola para ter um culto lá na escola, e aí eu lembro que a palavra foi me dada, e nós estávamos um pouquinho maior que este púlpito aqui, uma sala muito pequena, 40 jovens entravam para aquela sala, 40 jovens, não tinha ar-condicionado, o barulho do recreio, do intervalo era alto, nós tínhamos que lacrar a sala, mas 40 jovens entravam para aquela sala, e não era crente não, o melhor é que o Senhor estava sendo pregado,
O evangelho estava sendo entregue. E aí sabe o que eu me lembrei? O dia que me foi dada a palavra: Mateus, amanhã é você. Aí eu lembrei lá de Mateus. O Senhor gritou no meu coração. Mateus capítulo 10, verso 15, salvo engano, que fala sobre quando vocês foram presos. Não se preocupe naquilo que vai falar. Eu não fui preso, mas a pressão vai apertando. E aí eu lembrei dessa palavra: o Senhor há de colocar as palavras na sua boca. Crê somente. Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua tribulação, mas o descanso é necessário. Sabe, eu vejo aqui que o Senhor destaca lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e trarei descanso para a vossa alma. Só há descanso em Cristo Jesus. Só há descanso em Cristo Jesus. Sabe, quando nós estamos afadigados, atribulados, como eu fiquei durante essa semana, sabe, muitas das vezes as correrias, a tribulação, ela vem, nos pega de surpresa, a gente começa a olhar para as ondas, e aí eu tenho um trato com o Senhor Jesus. Quando as coisas se apertam, eu logo começo a cantar aquele hino baseado em Salmos capítulo 42. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Sabe, aquieta minha alma, porque lá no Salmos capítulo 42, vai nos dizer: porque está abatida a minha alma, espera em Deus, confia em Deus. É o Senhor que está conosco, é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, eu imagino Jesus entrando nesta casa, e no verso 36, Jesus não se atenta a essas palavras, porque Jesus não está na condição humana, é no sobrenatural, como foi pregado na semana passada aqui. Não é no natural, é no sobrenatural de Deus que Ele quer agir. E aí o Senhor entra naquela casa, e aí Ele fala: tira todo mundo, porque tem coisas que é no secreto, tem coisas que é só você e Deus para viver. Tira todo mundo, só fica quem está no mesmo propósito. A menina não está morta. Meu Deus do céu, tem atestado, tem gente que foi avisar, todo mundo já está chorando. Espera aí, Jesus. Não, chegou o Deus da vida, chegou o Deus da vida, é o Senhor Jesus. E aí as palavras são ditas no verso 41, Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. É o Senhor Jesus que tem toda a solução. É o Senhor Jesus que cuida da tua família, da tua casa, do teu emprego, dos teus negócios, dos teus sentimentos. É o Senhor Jesus que traz repouso. A promessa já é essa. Hebreus capítulo 4, verso 10, o Senhor trará descanso para a nossa alma. O Senhor tem descanso para a tua vida. O Senhor tem descanso para a minha vida. Não importa a situação, é adversa, mas o Senhor Jesus está no controle. Para solidificar a nossa fé, eu finalizo aqui as minhas palavras e eu quero orar por você. Há um tempo atrás, um jovem, numa família, 2 filhos, me procurou e disse: eu não aguento mais enganar as pessoas no meu trabalho. Eu não aguento mais, eu quero trazer um rumo para a minha vida. Eu falei: então nós vamos orar por esse propósito, porque Deus solidifica a fé, e Ele tem compromisso daquele que é fiel. Então nós vamos orar por esse propósito. O que você quer, filho? Ele disse: eu quero mudar de emprego. Eu falei: quanto que você ganha? Meus irmãos, ele ganhava muito. Ele ganhava quase o triplo do meu salário. Eu falei: meu Deus do céu, a situação é adversa, 2 filhos em casa. Eu falei: você tem estudo, você tem outro ramo, você faz o quê? Ele falou: não tenho estudo, não tenho outro ramo, eu só sei fazer isso aqui. Eu falei: então a proposta é o quê? Mudar lá dentro da empresa. Não tem jeito, todo mundo faz errado, o gerente é errado, o supervisor é errado, todo mundo faz errado, eu tenho que sair de lá. Eu falei: meu Deus do céu, eu creio somente aqui.
Crer somente, agimos em sabedoria, porque crente tem que agir em sabedoria. É fé e em sabedoria. Nós começamos a orar por aquele propósito. Nós começamos a crer por aquele propósito. A circunstância, ela se aperta. Já morreu, está tudo parado. Mas nós criamos na palavra do Senhor, porque aquele que é fiel, ele tem que crer na provisão do Senhor. Meus irmãos, 2 filhos, ele querendo sair do emprego, ganhando muito bem. Eu falei, não tem salário aqui em Uberlândia, não tem emprego aqui em Uberlândia para você. Ele falou, tem sim. Eu falei, eu tenho a minha pequena fé, vamos juntar a fé, então nós vamos orar por esse propósito. 1 mês orando por esse propósito, sabe o que aconteceu? A provisão chegou. A provisão chegou, e o negócio é mais apertado possível. Sabe por quê? Porque o crente, ele foi feito para glorificar ao Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Nós orando por aquele propósito, ele estoura os ligamentos do joelho. Eu falei, meu Deus do céu, agora a entrevista de emprego de muleta. Eu falei, não, fica nesse emprego. Ele falou, não, nós estamos no propósito, o Senhor vai me dar um novo emprego. Eu falei, não tem salário que paga, não tem joelho que aguente. Eu falei, meu Deus, a circunstância se apertou. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Senhor, Ele é grande, é no crer somente. 1 mês depois, a proposta, 2 propostas de emprego. Aí já não era o triplo que ele ganhava de mim, era o triplo, era o dobro que ganhava do salário atual dele. Eu falei, meu Jesus, o que é isso, Jesus? É aqui? Não, o Senhor Jesus, Ele vai além. Ele demonstra além, sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele te ama e Ele te quer bem. Então se obedeça ao Senhor Jesus, porque Ele tem prazer na obediência. Ele foi para 2 propostas de emprego, de muleta, meus irmãos, de muleta, 2 filhos, a pressão muito grande. Eu falei, crê somente, porque é só Jesus na sua causa. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus aprove alcançá-lo. A proposta que era de X foi para 2X, e ele foi contratado, sabe por quê? Porque foi obediente na palavra do Senhor. Ele foi contratado, sabe por quê? Porque não era por ele, não era pela sua capacidade, não era pelo seu intelecto, era por causa que ele confiou no crer somente. Ele posicionou em parar de enganar os outros e ser obediente na presença do Senhor. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque imagina um pai de família precisando mudar de vida, sair do erro, e o Senhor trouxe descanso para a vida dele, pelo improvável, pelo impossível, com a muleta, com o joelho estourado, mas o Senhor justificou a fé dele. Então eu quero orar pela sua fé, para que o Senhor te fortaleça. Eu quero que você fique de pé, nós vamos convidar aqui na frente, porque a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, verso 6 é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então essa é a oportunidade. Vem aqui à frente, você que tem um pedido, porque nós vamos unir a minha fé e a sua fé, e nós vamos levantar as nossas mãos, cansadas, talvez sem vigor, talvez com a situação apertando, mas o Senhor tem salvação para a tua casa, o Senhor tem salvação para a tua família, o Senhor tem salvação para aqueles que estão perto de você, o Senhor tem provisão para a sua casa, em nome de Jesus. Venha rápido, nós vamos encerrar. Nós temos fé num Deus poderoso, nós temos fé num Deus que nos alcança, nós temos fé num Deus que nos ouve. Eu quero que você venha caminhando. É pequena a fé, a minha também é pequena, mas o Senhor também provê nas fé pequena, o Senhor também movimenta, o Senhor também cuida naqueles que se posiciona na presença do Senhor. Há aqui estes que deram um passo de fé, Pai. Ó Senhor, nós levantamos as nossas mãos, Senhor, perante o Senhor sem ira e sem contenda, Pai, e nós clamamos ao Senhor, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos, são situações adversas, mas é o Senhor que nos ouve, Pai, pelo poder que há no teu sangue, Pai.
destrói cativeiro, Senhor, aniquila o poder das trevas, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que faz, Pai. Eu não sei qual a situação que tem impulsionado a vida dos teus servos vir aqui à tua frente, mas é o Senhor que cura, Pai, e eu te peço em nome de Jesus, traz alento para, Senhor, nossos corpos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, cura da alma, cura interior, Pai. Arranca o poder, Senhor, arranca o poder das trevas, Pai, da vida dos teus servos, Pai. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, pela família, Senhor, pelo emprego, Senhor, pela faculdade, Pai. Ó Senhor, desembaraça, Senhor. Nós cremos num Deus que é grande, nós cremos num Deus que é poderoso, Pai. E estes aqui, Senhor, que deram um passo de fé, Pai, alcança a vida dos teus servos, Pai. Aqueles que estão na internet, Pai, alcança a vida dos seus servos, Pai, num passo de fé, Senhor. Nas tuas casas, Senhor, nas suas casas, levanta as suas mãos, Senhor, alcança, traz provisão, Pai, para nossa casa, Senhor, traz cura, Senhor, traz refúgio, Senhor, traz alento, Senhor, e traz descanso para nossa alma, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a confiar, nos ajude a descansar na tua presença. Eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, porque o Senhor é o que nos ouve, em nome de Jesus.